Inicialmente, os nossos cumprimentos ao novo líder do governo no Senado, nosso colega, senador Eduardo Braga, que assume uma responsabilidade que eu sempre considero muito importante, porque se trata de conduzir um projeto, não são apenas as votações aqui no plenário do Senado Federal. É a interlocução diante de um projeto de desenvolvimento que significa dialogar com os senadores, dialogar com os partidos, dialogar com os estados, dialogar com segmentos sociais muito significativos. São os setores da economia, os empresários, os trabalhadores nas suas centrais sindicais, os estudantes, a juventude brasileira, sempre cheia de expectativa, de esperança que o nosso país possa corresponder às suas necessidades e ajudar não só o seu povo, como a um processo de integração tão importante como o que nós temos na América do Sul. Portanto, senador Eduardo Braga, receba os nossos cumprimentos e também os nossos cumprimentos ao trabalho destacado, eficiente e que teve muito significado durante todo o período do governo do presidente Lula, praticamente, as lideranças do senador Romero Jucá e também nesse primeiro ano e início de segundo ano do governo da presidenta Dilma Rousseff. Eu considero que foi um trabalho que resultou em conquistas para o nosso país, a sua habilidade, a sua competência de diálogo com todas as forças políticas aqui no Congresso Nacional. Mas, senhor presidente, quero destacar o acontecimento mais importante do dia, que é exatamente a homenagem do Senado Federal a 5 mulheres extraordinárias. Se nós nos dedicarmos a ler as suas biografias, destacadas num prospecto produzido aqui pelo Senado Federal, resumido, mas demonstrando a importância e o papel dessas mulheres para a vida política do povo brasileiro, que receberam no dia de hoje, aqui no Senado, um prêmio que é um diploma, chamado Diploma Cidadã Berta Lutz, em homenagem já a uma extraordinária mulher que foi Berta Lutz. 5 brasileiras foram homenageadas nos dias de hoje. Primeiro, a presidente do país, a presidenta Dilma Rousseff, com toda a sua trajetória de vida pública, de dedicação à luta democrática, libertadora, e que pagou um preço alto para alcançar a sua liberdade e a do povo brasileiro, com a prisão, com a tortura, mas com aquela firmeza da cabeça erguida, pela consciência que tinha de que estava cumprindo o seu dever de cidadã em defender a liberdade e a democracia. A Rosalie Scalabrin, uma mulher que sai do sul do país e vai crescer no norte, no Acre, se dedicando à causa dos trabalhadores rurais, ali organizando a CPT, participando da CPT, uma grande ativista no meio do povo. A Analice, baiana, alegre, destemida, também mulher que enfrentou o período da ditadura militar, conduzindo a bandeira da luta em defesa dos direitos das mulheres brasileiras. Eunice Miqueles, primeira senadora da República. É muito importante, porque na época que ela assumiu como suplente, mas na época a suplente era votada. Ela teve votos e foi muito bem votada no estado do Amazonas. Chegou respaldada pelo seu estado, pela sociedade do seu estado, que a escolheu. E, por fim, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, Maria Prestes, que, como ela mesma diz, criança praticamente, acompanhando os pais militantes comunistas,
teve que deixar o seu estado, percorrer outros estados brasileiros, ir para o estado de São Paulo, onde conhece Luiz Carlos Prestes, e com quem vive 40 anos da sua vida, até a morte de Luiz Carlos Prestes, com quem tem uma família, 9 filhos, dedicando-se à criação desses filhos e à luta destemida em defesa da democracia e das liberdades em nosso país, em defesa de uma sociedade socialista, de justiça social. Essa é a sua grande causa, a sua grande bandeira, sempre. Hoje, homenageada, ela entregou um texto que ela gostaria de ter lido, mas as circunstâncias de ser homenageada, juntamente com a presidenta da República, para ela, dita para todos nós, já era uma alegria sem conta, já era uma grande satisfação, uma grande honra. E ela disse: quero entregar o meu texto para a presidente Dilma Rousseff e também para o presidente Sarney, porque tem um sentido, o sentido da reparação política, para uma das maiores figuras da história do Brasil, que não poderá ser contada nunca sem a sua presença. E que aqui, este plenário, arbitrariamente, sacou essa liderança de sua cadeira conquistada pelo voto popular. Trata-se, segundo o seu pedido, de repor o mandato de Luiz Carlos Prestes, tirado aqui por uma resolução do Senado Federal. Não foi tirado pela Justiça, nem pelo Supremo Tribunal Federal, nem pelo TSE, que já no ato que hoje é considerado um dos maiores equívocos da justiça brasileira, cassou o registro de um partido, sem nenhuma sustentação. Cassou o registro do Partido Comunista do Brasil. Mas o Senado e a Câmara foram mais longe no ato antidemocrático. Resolveram por si aprovar uma resolução cassando o mandato de Luiz Carlos Prestes, e em seguida do seu suplente, e em seguida cassando os mandatos dos deputados federais eleitos pela legenda do Partido Comunista do Brasil. Então, esse ato arbitrário, Maria Prestes, no dia da homenagem às mulheres, disse: quero que faça esse reparo. E nós encaminhamos então, senhor presidente, um projeto de resolução simples, muito simples, que vai acompanhado da justificativa, que a justificativa é a história. Não precisa mais ser lida aqui no plenário do Senado, mas diz simplesmente: o Senado Federal resolve, artigo 1º, declarar nula a resolução da mesa do Senado Federal, adotada em 9 de janeiro de 1948, que extinguiu o mandato do senador Luiz Carlos Prestes e de seu respectivo suplente, Abel Sherman, publicado no Diário do Congresso de 10 de janeiro de 1948. Artigo 2º, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Então, senhor presidente, é uma solicitação, um pedido, já aqui encaminhado, materializado na resolução, e que eu apelo ao espírito democrático. Na hora, a presidente Dilma recebeu aqui na mesa aquela indicação e virou-se ali e disse: vamos tomar então a providência. Qual é a providência? É uma resolução. Então ela disse para a filha da Maria Prestes que tudo que ela pudesse fazer, e que já tinha comentado com o presidente José Sarney, que também disse a ela, a presidenta Dilma, que tudo que os dois puderem fazer, irão fazer para reparar essa injustiça histórica, fazendo com que a gente comece, de fato, a virar todas as páginas que maculam a vida democrática do nosso país. Senhor presidente, era essa declaração que eu gostaria de fazer, meu caro senador Randolph Rodrigues, e como Vossa Excelência vê, a liderança continua com o Amazonas. A Amazonas continua comandando a liderança do governo. A Amazônia, a grande Amazônia, continua comandando. É uma grande alegria dar uma parte a Vossa Excelência, que bem conhece a história do Brasil e as causas libertárias abraçadas
por estas figuras históricas que hoje foram homenageadas aqui, mulheres da luta histórica do povo brasileiro, juntamente com essa simplicidade especialíssima da Maria Prestes, que veio aqui no plenário com toda aquela sua simplicidade, subiu aqui, correu para um lado, atendeu a todos, abraçou a todos, todos que foram solicitados, a todos que pediram a ela uma foto, um autógrafo. Ela estava ali sempre sorridente, à disposição de todos, e fez esse pedido simples, que o Senado corrigisse um equívoco da história. Meu caro Randolfo. Querido Inácio, queria lhe cumprimentar e pela iniciativa do projeto de resolução. É lamentável essa injustiça histórica ainda não ter sido reparada. Claro. É incompatível com a democracia que o povo brasileiro conquistou há mais de 20 anos. Injustiças como essa ainda não teriam sido reparadas. De fato, foi uma belíssima cerimônia hoje pela manhã. Dona Maria Prestes encantou, como a luta e a história de Luiz Carlos Prestes encanta e inspira todos nós. Nós poderíamos, inclusive, não nesse projeto de resolução, senador Inácio, eu queria sugerir, e que nós façamos, eu e Vossa Excelência, somos da Comissão de Constituição e Justiça, amanhã temos reunião da CCJ, reparássemos também uma outra injustiça histórica, que também é com Luiz Carlos Prestes. Lamentavelmente, uma ala daqui do Senado ainda tem o nome de Filinto Miller, ainda tem o nome de um torturador que é o antônimo de uma casa da representação do povo, que é o antônimo da democracia. Existe um belíssimo projeto da senadora Ana Rita, que está lá na Comissão de Constituição e Justiça, que propõe, veja o paradoxo, alterar o nome de Filinto Miller para ala Luiz Carlos Prestes, senador Luiz Carlos Prestes. Eu acho que é complementar com esse projeto de resolução. Eu acho que, assim, além do quanto antes aprovarmos o projeto de resolução que Vossa Excelência apresenta, fazendo, reitero, refazendo uma injustiça histórica, fazendo justiça com a história, seria importante amanhã também nós solicitarmos na Comissão de Constituição e Justiça o desapensamento desse projeto da senadora Ana Rita, do projeto de resolução do regimento da Casa, para aprovarmos o quanto antes e termos, finalmente, rebatizada essa ala do Senado Federal com um nome muito mais adequado com os ideais de democracia. Eu que agradeço a Vossa Excelência, acho que essas iniciativas, elas fortalecem o caminho que o Brasil adotou, que é o de aprofundar a democracia brasileira. E, senhor presidente, e senhoras e senhores senadores, o presidente Sarney, eu posso dizer que já deu uma larga passada neste procedimento de fazer reparação histórica. Quando assumiu a presidência da República, os partidos comunistas, todos estavam proscritos. As organizações socialistas, comunistas, as centrais sindicais, as organizações estudantis, todas estavam proscritas. E eu lembro do ato do presidente do meu partido na época, João Amazonas, subindo a rampa do Palácio do Planalto, com o deputado Haroldo Lima ao lado, e o presidente Sarney disse: Haroldo, por favor, o senhor queira vir até aqui ao Palácio e traga o presidente do seu partido, João Amazonas, para uma audiência, e, por favor, o senhor queira subir pela rampa. E o Haroldo estranhou, mas era o presidente da República que estava dizendo que subisse pela rampa. Então ele foi, parou o carro ali na rampa do Palácio do Planalto, e estavam ali apostos os dragões da independência para cumprir a cerimônia de recepção. E o Amazonas subiu ali estranhando e olhou assim para trás e disse: ô Haroldo, será que é para nos cumprimentar mesmo que eles estão aí? Tá certo? Ainda desconfiado do que poderia acontecer com tantos dragões ao seu lado, mas o presidente Sarney recebeu ali, logo no alto da rampa do Palácio do Planalto, levou o Amazonas e Haroldo para uma sala e, diante dos jornalistas, disse: não existe mais partidos ilegais no país. Então é um ato dessa natureza que o Senado tem que realizar. Não pode mais manter essa mácula do Senado Federal, muito menos a Câmara dos Deputados. E a hora da correção é agora. Muito obrigado.